O Trovejar do Silêncio, parte 8. Agora lembre-se disso. O todo harmonioso, perfeito e espiritual efeito é produzido pela atividade do Cristo. A atividade do Cristo manterá e sustentará todo esse efeito, ou no caso de você destruir este templo, em 3 dias este Cristo o levantará novamente. Portanto, você não precisará se alarmar com o que for acontecer no órgão ou funcionamento do seu corpo, ou com sua estrutura financeira, ou estrutura política, ou estrutura de habitação. Mesmo que estes sejam por algum motivo destruídos, o Cristo que os produziu, Ele mesmo, o poder que os produziu em primeiro lugar, os levantará novamente. Nesse momento, peço que faça uma transição de consciência comigo, porque eu o guiarei para a 4ª dimensão. O objetivo deste trabalho é levá-lo para a 4ª dimensão, onde você não vive por efeito, onde você não vive somente de pão, vive em virtude da atividade do Cristo, o infinito invisível, e nesta 4ª dimensão da vida é a consciência espiritual. Todos os efeitos aparecerão na sua experiência. Conforme você for precisando, aparecerão abundantemente e os mesmos serão mantidos e sustentados, se você entender que o Cristo é a sua fundação, a sua lei e a sua continuidade. Se você somente sofrer um lapso temporário na crença de que há algum valor em si próprio, nos seus dólares, no seu negócio, na política econômica ou na forma de governo, se você acreditou na crença de que eles por si próprios podem fazer algo para e por você, então seu tempo poderá ser destruído. Mas recuperará seu equilíbrio espiritual rapidamente, trazendo a lembrança consciente de que o Cristo que os forneceu em sua experiência irá reproduzi-los novamente. Por acaso, por algum motivo, torna-se separado de alguma forma de bem. O infinito invisível que está dentro de você, que é maior do que está no mundo, irá alimentá-lo. A 4ª dimensão é aquele estado de consciência pelo qual toda a sua confiança, fé e compreensão está no infinito invisível e através dele você aprende a apreciar os frutos do Espírito, as harmonias da vida diária, as formas de bem, sem ser subordinado ou dependente. Isso deve ser lembrado naturalmente em seu ministério, quando você é confrontado com corpos discordantes, corpos destruídos, corpos deteriorados, órgãos e funções que pararam. Então você deve se lembrar que o corpo, funções e órgãos, eles mesmos, nunca tiveram poder, nunca se criaram, nem se mantiveram, nem se sustentaram e nunca tiveram tais funções. É a função de Cristo manter e sustentar o corpo. O corpo ficou somente desgastado por conta desse mesmerismo universal, essa crença de que os órgãos e funções do corpo, em si próprios, têm o poder de se renovar ou se manter ou de se sustentar em si próprios, porque o hipnotismo nos fez acreditar em um físico e finito universo, um universo com começo e final. Você aprenderá ao fazer esta transição para a 4ª dimensão, onde o corpo espiritual é mantido e sustentado pelo próprio Espírito do Cristo, que o leva à manifestação e expressão, não enquanto você não ver isso com seus olhos, naquela câmara secreta, interna, na sua meditação. Você discernirá espiritualmente a atividade do Cristo em relação à obra do Pai, de manter e sustentar esse corpo. Portanto, agora reconhecerá que é a atividade de Cristo em sua consciência que permitirá que você viva pela graça, que é a atividade do Cristo proporcionando sua atividade diária, inspiração e suprimento necessários para o seu cumprimento. É Ele mesmo, o poder da graça em sua experiência. Veja a 4ª dimensão. É inteiramente vivida pela graça. Viver pela graça significa viver sem esforço pessoal.
Isso não significa sem trabalhar, não significa viver sem resultados de trabalho, não significa tirar 2 ou 6 meses de férias anualmente. Oh, não. Viver pela graça significa realizar o que nos é dado fazer sem pensamento de ansiedade, sem preocupação, sem perturbação, sem esforço material, esforço resultando em cansaço. Sim, inclusive, o corpo funciona, mas sem se cansar, já que a atividade do corpo não é do músculo dos nervos, mas a graça divina, o Cristo. Portanto, o corpo é tão incansável como a maquinaria que faz girar o mundo. Imagine a si mesmo naquela maquinaria espiritual e invisível que mantém o Sol, a Terra, as estrelas e os planetas, os oceanos, as marés, os rios funcionando. Então terá o exemplo da força invisível e do poder que executa os corpos sem produzir cansaço, astenia e sem desgastar ou decompor. Sim. A vida vivida pela graça resulta na eterna juventude. Eu estou seguro que há uma fonte de juventude e seu nome é a graça divina. A vida vivida sem esforço pessoal, o Cristo que opera nossas vidas para nós e em nós, através de nós, como nosso próprio ser. Você pensou muitas vezes sobre esta palavra graça e talvez tenha se confundido. Agora você sabe o porquê. A mente de raciocínio nunca revelará a verdadeira natureza ou significado da palavra graça. A graça só será realizada no silêncio. Silêncio com S maiúsculo. Silêncio. O trovejar do silêncio sozinho revela o nome, a natureza e o caráter da graça. Não tente raciocinar acerca de. Deixe que o trovejar do silêncio revele na mudez o seu próprio silêncio, no próprio trovejar do seu silêncio, a natureza, o caráter e a atividade da graça.